Então, eu quero que você abra comigo no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14. Nós vamos estar falando sobre a bênção do Senhor na nossa casa, na nossa família. E esse é um texto muito interessante, mesmo que projeta aqui, o pessoal sempre projeta aqui, abre também na sua Bíblia, você que está em casa, pega seu material. É importante, gente. Aqui. Josué 24, 14 diz assim, nós vamos ler até o 17, tá, pessoal? Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos, o Senhor, para servirmos outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais nós passamos. Amém, gente? Josué foi um homem de conquistas, foi uma pessoa de conquistas, como nós, amém? Cadê as mulheres e os homens de conquistas aí? Levanta a mão aí, fala, diga, eu nasci para conquistar, amém? Esse foi Josué, né? Josué, discípulo de Moisés. Quando Moisés foi recolhido aos céus, Josué assume a missão, né, de dar sequência à liderança do povo de Deus. E ele foi um homem realmente de duas características de Josué: muita fé e muita coragem. Ele foi um homem muito corajoso, ousado, né, e com muita fé. E esse texto que a gente leu é o final da história já de Josué, da carreira dele. 40 anos andando com Moisés, mais muito tempo depois andando, liderando o povo. E Josué, ele teve uma missão muito importante, que foi fazer com que o povo que saiu do Egito, que andou 40 anos pelo deserto, né, que aquela pós-geração que saiu do Egito, entrasse na terra da promessa, que era Canaã, e dentro da terra da promessa conquistasse aquilo que era promessa para aquele povo. Então, Josué, ele precisou exercer muito a fé dele, e aqui no final, ele dá alguns direcionamentos, e faz alguns questionamentos ao povo, tá? Mas para a gente entender melhor, é importante se entender a grandeza da missão que esse homem tinha, né? Ele atravessou o rio Jordão. A gente sempre lembra de Moisés cruzando o Mar Vermelho, né? Todo mundo sabe dessa história, não é mesmo, gente? Todo mundo sabe. Conhece essa história? Moisés cruzando o Mar Vermelho lá? Só que a gente não pode desconsiderar, porque quando o povo chega em Canaã, o rio Jordão fazia divisa. O rio Jordão, imagina um rio muito parecido com o rio Guaíba. É um rio grande, concorda que é um rio grande? Né? A Bíblia diz que eles chegaram diante do rio Jordão, e Moisés, num passo de fé, mandando os levitas com a arca da aliança na frente, o rio parou, baixou, recuou e secou, para que eles cruzassem o rio. E de dentro do rio eles ainda tiraram 12 pedras, né? Os quais eles usaram para fazer um altar ao Senhor depois. Então Josué foi um homem que experimentou muitos milagres de Deus, e aquele povo que estava junto com ele também viram
maravilhas que Deus fez. Então ele conduziu o povo de Israel a uma vida de fé, né? Ele levou o povo a conquistar a capital de Canaã, que era Jericó, e você deve ter ouvido já falar da história, né? Que eles deram durante 7 dias, uma volta, em volta de Jericó, uma volta por dia, e no último dia 7 voltas, e aí gritaram e as muralhas caíram, e eles conquistaram Jericó. Também, outro milagre, né? Com um brado, um júbilo de adoração a Deus, as muralhas de Jericó caíram. Então, Josué também teve o compromisso, e aqui eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que ele deve ter feito, que foi separar as heranças, porque eram 12 tribos, e Josué ficou responsável em dizer, ó, a tribo de Levi vai ficar nessa parte, a tribo de Ruben vai ficar aqui, a tribo de Dan vai ficar aqui, né? A tribo de Manassés vai ficar desse lado e tal. Ele que teve que dividir aquele território também. Então um homem muito inteligente, forte, emocionalmente muito forte também, um homem de conquistas, de vitória. Mas de todos os feitos, fala comigo, de todos os feitos de Josué, o mais importante, sabe qual foi o feito mais importante de Josué? Durante toda a sua vida, durante toda a sua missão, 40 anos ao lado de Moisés, desde a saída do Egito, mais ou menos 40 anos depois também, mais de 80 anos, durante todo esse tempo, ele sempre insistiu para que o povo andasse com Deus. Olha para o teu irmão e diga, não importa o que acontecer, ande com Jesus. E a gente vê isso aonde? No versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Aqui Josué está fazendo um último discurso para o povo, lembrando o povo de novo. Ao final da vida dele, né, ele chamou todo o povo, reuniu para quê? Para renovar uma aliança com Deus, para continuar servindo a Deus. Mas pastor, mesmo depois de tudo isso que eles viram, gente, olha só, eles viram o rio abrindo e passaram pelo meio, eles viram as muralhas caíram, eles viram o pão caindo do céu, caía pão do céu, eles viram os milagres no deserto, eles viram a coluna de fogo, a coluna de fumaça, eles viram as pragas no Egito, o mar abrindo, e mesmo assim, diga comigo, mesmo assim, Josué, teve que reunir o povo, para renovar a aliança. Sabe por quê, gente? Porque povo é sempre povo. Olha para o teu irmão e fala, povo é sempre povo. Só muda a época, mas é sempre povo. Muda as roupas, muda a moda, é sempre povo. Tem gente que reclama no nosso meio? Tem. Tinha gente que reclamava lá com Josué? Tinha. Tem gente feliz no nosso meio? Tem. Tinha gente feliz lá com Josué? Tinha. Tem gente doente no nosso meio? Tem. Tinha gente doente lá com Moisés? Com Josué? Com Moisés também? Tinha. Porque não muda, povo é sempre povo, tá? Muda um pouco a tecnologia, as roupas, né? É isso aí, a cultura de um lugar para o outro, mas no contexto geral não muda nada, tá? E aí o que aconteceu? O povo viu muito milagre, gente, vivenciou muita coisa, mas mesmo assim, se afastaram dos caminhos do Senhor, né? Caminhavam um pouco, andavam um pouco com Deus, e não é isso, não é assim, e era muito complicado, não que hoje não seja, né? Mas naquele período tinha uma questão, que existiam muitas adorações, né? Então quando eles chegaram em Canaã, Canaã era a terra da promessa, mas não estava vazia, ela era habitada, tá? Quando eles chegaram lá em Canaã, a cidade de Jericó, que era a capital, eles serviam a vários deuses, tinha Baal, que era uma junção de deuses, né? Tinha Astarote, que era um deus, tinha Moloque, que era um deus, tinha vários tipos de deuses ali, né? E o que as pessoas faziam? As pessoas cansavam de andar com Deus, e elas experimentavam outros deuses que eram ofertados, vamos dizer assim, naquele momento. Então nesse período os primeiros 40 anos, depois os mais 40 anos ali de missão de Josué, muitas pessoas paravam de andar com Deus, se desviavam dos caminhos do Senhor.
E aí Josué chama esse povo de novo no final da sua vida, ali no final da missão, reúne todo mundo, tá? Porque a prioridade da vida de Josué era a vida com Deus. E Josué sempre deixou isso muito claro. A prioridade da vida dele era andar com Deus. E ele deixa isso muito claro. E a gente já ouviu essa frase no versículo 15, no final do versículo 15, Josué 24:15, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem já ouviu essa frase? Né? Já viu num adesivo, num imã de geladeira, na traseira de um caminhão, você já viu? Né? Mas isso foi a declaração de Josué. Josué deixou muito claro, porque Josué sabia da importância de servir a Deus com toda a sua família. Família é projeto de Deus, amém? Diga comigo, família é projeto de Deus. Quando eu estou falando de família, eu não estou falando só de casamento, tá? Irmão, família de coração, né? Pais, filhos, familiares, família. Família é projeto de Deus, relacionamento, projeto de Deus, família da fé, projeto de Deus. E é interessante que se a gente olhar a vida de Josué, num contexto geral, ele vive isso. E no final da caminhada, ele resume tudo isso em 4 pontos. E eu quero passar para vocês esses 4 pontos, rapidamente aqui. Primeiro ponto, está no versículo 14. Ele diz assim, ele começa o versículo 14 dizendo: agora, pois, temei ao Senhor. Diga comigo, temer a Deus. Primeiro ponto para você ter a bênção de Deus na sua casa. Quem quer ter a bênção de Deus na sua família? Primeiro ponto, temor a Deus. Temor não é medo, temor é honra. Quando eu temo a Deus, eu não tenho medo de Deus. Eu dou valor, eu dou peso, eu honro, eu valorizo, eu respeito a sua vontade. Quando eu respeito a vontade de Deus, a bênção de Deus entra na minha vida. Segundo, servir ao Senhor. E está lá no versículo 14 também. Aí ele diz, e servir com integridade e com fidelidade. Servir ao Senhor quer dizer dar honestamente, com toda a fidelidade. Não deixar uma parte fora. Eu ando com Deus nisso, mas nisso eu faço do meu jeito. Não. Ou é tudo ou é nada. Amém, gente? A palavra do cristão é sim, sim e não, não. Não tem meio termo, tá? Ou você anda com Deus, não existe eu ando um pouco com Deus. Esse era o problema do povo. O povo achava que andar um pouco com Deus já é andar com Deus. Não, andar um pouco com Deus é não andar com Deus, sabe? Ou nós andamos com Ele e o servimos e o adoramos, ou não. E aí, Josué passa isso para o povo, né? Que era algo que ele vivia. Servir, e ele fala, com integridade e fidelidade. Terceiro, escolher ao Senhor, dar o que é primeiro para Ele. Onde é que está isso? Ali no versículo 14 ainda, ele diz assim, ó: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates. Escolher ao Senhor significa excluir as outras coisas. Amém, gente? Posso ouvir um amém teu aí? Então diga, escolher a Deus é excluir as outras coisas. Então, como eu falei aqui, tinham muitos deuses naquela época, tá? Só que diferente um pouco do que é hoje, não que hoje não tenha, hoje também tem, tá? Mas naquela época era muito comum, tinham o quê? Tinham altares, tinham sacrifícios, né? Tinham grandes imagens, templos de adoração. Hoje também existe, tá? Mas, graças a Deus, o Evangelho está ganhando força cada vez mais e avançando, né? Tá? Só que Josué, ele disse isso: escolham Deus, lancem fora os outros deuses. Cada povo tinha um Deus. Os amonitas tinham um Deus, os filisteus tinham um Deus, os moabitas tinham um Deus, cada povo tinha um Deus. Então as ofertas eram muito grandes. E ele dizendo, vocês não podem dar o primeiro lugar da vida de vocês a isso. Vocês precisam dar o primeiro lugar da vida de vocês a Deus. Como eu falei, povo é sempre povo, né? E nós fazemos parte de povo, amém, gente? Né?
tá? Somos o povo brasileiro, somos o povo dessa geração, tá? O que significa isso? Que nós também muitas vezes fazemos, substituímos ou damos o lugar que seria a primazia de Deus, nós damos a outros, né? E aí, talvez não seja uma da forma como era naquele período, mas também ocupa o lugar. Como que eu sei, pastor, o que é um Deus na minha vida? Tudo que ocupa o lugar de Jesus. Tudo que ocupa o lugar de Jesus na tua vida é um Deus. Tudo, tudo. Às vezes a gente vê muito, dinheiro se torna Deus das pessoas, né? Relacionamentos doentios se tornam deuses das pessoas. Bens se tornam Deus das pessoas. Eu sou super a favor do conhecimento, mas às vezes o conhecimento secular assim se torna um Deus daquela pessoa. Nós começamos a substituir e dar o espaço que era do Senhor para outras coisas. Então tira os deuses, né? E dá o lugar principal para Jesus. Amém? E aí o quarto ponto, que para mim é o mais forte assim que eu quero trazer para vocês, tá? É não depender da escolha dos outros. Diga comigo, não dependa da escolha dos outros. Bota a mão na tua cabeça e fala, eu não vou depender da escolha dos outros. Projeta para mim o versículo 15 de novo. Olha aí o versículo 15. Esse versículo aqui, ele fala assim, ó, porém se vos parece mal servir ao Senhor, olha só, olha o momento que Josué estava vivendo, presta atenção. Ele diz, se para vocês parece ruim servir a Deus, Josué está falando assim, ok, escolham hoje. Aí ele diz, ó, quem vocês vão servir? Se são os deuses que os pais de vocês serviram, ok. Se for os deuses que os amorreus servem nessa terra aqui, ok. Aí ele fala, porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Nas entrelinhas, sabe o que Josué está dizendo? Eu não estou nem aí para o que vocês vão fazer. Eu e minha casa serviremos a Deus. Esse é o ponto para os dias de hoje. As pessoas nos dias de hoje, elas dão muitas opiniões. Já viu que as pessoas dão muitas opiniões? Né? Querem expressar suas opiniões. As redes sociais são uma bênção, mas ao mesmo tempo são uma maldição. Né? E aí as pessoas começam a dar as suas opiniões. Você não pode depender dos outros, você não pode depender da escolha dos outros, você não pode depender da opinião dos outros para andar com Deus ou não. E eu digo mais, você não pode depender da experiência dos outros para andar com Deus. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem que nós as convençamos sobre Deus. Talvez você está chegando aqui hoje, pela primeira, segunda vez você está vindo no culto, terceira vez, não sei, tá? Eu quero, ou está nos acompanhando aqui, eu quero te falar uma coisa. Eu não estou aqui para convencer você se Deus existe ou não. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque essa não é a minha missão. A minha missão é ir e pregar o Evangelho, não é ir e convencer sobre o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo, amém? Segundo, eu não sei como provar para você que Deus existe, mas eu sei como provar para mim. Você precisa descobrir quem é Deus na tua vida. Você precisa fazer a sua descoberta sobre Deus. Eu não tenho como provar para ti. Não tenho. Eu não tenho como te convencer que Deus existe. Eu posso te trazer inúmeras circunstâncias que eu já vivi, experiências que eu já passei. Mas isso vai adiantar? Provavelmente não, porque aquelas pessoas viram uma coluna de fogo descendo do céu, uma coluna de fumaça descendo do céu, elas viram pão caindo do céu, elas viram o mar abrindo, elas viram 10 pragas no Egito, elas viram inúmeros milagres, livramentos, elas viram muralhas gigantescas cair por um grito, e mesmo assim não creram. Mesmo assim, não pastor, eles até creram, sim, durante 1 mês, 2 meses, 1 ano, e aí já não criam mais, e aí se afastavam, porque a questão
não é o que as outras pessoas falam, mas a convicção que você está buscando e que você tem. A base da nossa fé não pode ser a opinião das outras pessoas. A base da nossa fé tem que ser a palavra de Deus. E foi isso que Josué disse. Eu gosto, eu acho que Josué era... Eu ia ser muito parecido com ele, eu acho. Eu ia gostar muito dele. Josué, ele era assim. Josué, ele olhou para o povo e falou: olha pessoal, o negócio é esse, tá? É assim que funciona, mas eu quero deixar claro para vocês. Façam a escolha de vocês, eu já fiz a minha. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu preciso fazer a minha escolha. Qual é a tua escolha? Se a tua escolha é servir a Deus, sirva a Deus. Foi o que Josué disse. Agora Josué disse: se a tua escolha não é servir a Deus, ok. Sirva o Deus que você quer. Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Deus só existe um, o Senhor eterno Yahvé, o nosso rei. Só Ele é Deus, né? O restante não é Deus, tá? Agora, eu preciso ter uma prova para andar com Deus. Escuta isso. Eu preciso ter uma prova para andar com Deus. A prova você vai ter quando você começar a andar com Deus. Amém? Primeiro, eu decido andar com Deus. Primeiro eu decido crer, primeiro eu decido confiar na palavra, primeiro eu decido aprender, primeiro eu decido entender, primeiro eu decido orar, primeiro eu decido buscar o Senhor. E aí à medida que você vai caminhando, o Espírito Santo vai te convencendo, o Espírito Santo vai te surpreendendo, vai te revelando, vai trazendo milagre e vai te provando. Mas isso só acontece com pessoas que caminham com Ele. Amém, gente? Pastor, mas isso não é bíblico. Claro que é bíblico. O apóstolo Paulo disse assim, que as pessoas que são inconstantes não alcançarão nada de Deus. O que significa isso? Significa que para mim alcançar algo de Deus, eu preciso continuar caminhando, mesmo que eu não veja, mesmo que não esteja acontecendo ainda, eu continuo caminhando, porque eu não caminho pelo que eu vejo, eu não caminho pelo que eu sinto, eu caminho pelo que eu creio. E eu creio em Jesus, e continuo caminhando com Ele. Amém? Então, independente do que os outros dizem, decida hoje buscar algo novo de Deus. Amém? Eu imagino que, quando a gente lê, não sei você, mas quando eu leio esse texto, a primeira impressão que dá é que Josué está, tipo eu aqui, parado aqui, né? E falando para uma certa quantidade de pessoas, 50, 100, 200 pessoas. Só que não foi isso que aconteceu. Josué estava falando para quase 3 milhões de pessoas. Reunir a grande Porto Alegre. Tudo, imagina reunir toda a grande Porto Alegre. E Josué falando. Então, pessoas para questionar, para dar opiniões, tinham muitas. O que a gente tem que entender é que a única forma de conhecer a Deus é caminhar com Deus. Amém, gente? Eu vou fechar aqui com um exemplo, tá? Muitas vezes acontece, você é fã de alguém, né? Isso é normal, tá, gente? Um músico, um artista, alguém, você gosta daquela pessoa, você gosta dos filmes que ela fez, você gosta das músicas que ela canta, e é natural que as pessoas, elas procuram saber, se conhecer sobre aquela pessoa, não é verdade? Quantos anos ela tem, onde ela nasceu, sabe tudo, se é casado, se tem filhos, se não tem, sabe tudo. Você conhece tudo sobre aquela pessoa, mas isso não quer dizer que você sabe quem é essa pessoa. Nós podemos conhecer tudo sobre Deus, mas a única forma de alguém saber quem é Deus é caminhando com ela. Porque é só quando você anda realmente com Deus, você descobre como é um relacionamento com essa pessoa. E foi isso que Josué descobriu. E foi isso que Josué tentou ensinar. É fácil eu contar para você, até a gente tem um Instituto de Vencedores, né? Te aconselho, você que já fez a revisão de vidas, né? Se não entrou ainda, entre. Se está meio desanimado, anime-se, porque é muito bom, vale a pena, é bênção de Deus na sua vida, tá? Instituto de Vencedores tem algumas aulas que nós falamos muito sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, tá? E você descobre quem Ele é, você sabe muito sobre Ele, mas para você ter um relacionamento com Deus,
eu preciso andar com Ele. E aqui é o ponto-chave. Para mim andar com Deus, levanta a sua mão e diga assim comigo: eu preciso. Não, fala mais forte, levanta a sua mão, você que está na sua casa também, levanta a sua mão e diga: eu preciso parar de dar ouvido para o que as outras pessoas estão dizendo. Diga: os meus ouvidos estão na palavra, no Espírito Santo e na vida do meu líder. Pronto. Amém? Porque quando meus ouvidos estão em tudo que é lugar, eu escuto muita coisa, eu aprendo ou descubro muitos caminhos, mas não consigo seguir nenhum. O caminho é a salvação que está na palavra. Pedi o pessoal do louvor subir. Então, para a gente encerrar, olha para o teu irmão e fala: não importa o que os outros vão dizer, decida buscar algo novo em Deus. Todo dia, eu quero te dizer isso, todo dia Deus tem algo novo para a tua família. Todo dia Deus tem algo novo para a tua casa. Todo dia Deus tem algo novo para ti. Pastor, por que eu não estou recebendo? Talvez porque você não está buscando. Mas a partir de hoje você vai buscar. E a partir de hoje você vai receber. Amém? Eu falei antes aqui no primeiro culto, quero falar para vocês agora no segundo também. Quem gosta de ouvir testemunho de pessoas? Você gosta de ouvir testemunho de fé, de milagre, de vitória? Eu amo ouvir testemunho. Você tem algum testemunho, vem falar comigo. Porque normalmente quando alguém me manda mensagem, me liga falando: pastor, eu preciso falar contigo, é bronca. 95% das vezes é bronca. Pastor, tenho que falar contigo. Nunca é: comprei minha casa, um milagre sobrenatural. Não, é problema. Então, se você tem algo bom, vem e me fala, para dar uma equilibrada, né? Em nome de Jesus. Mas eu amo ouvir testemunho. Mas sabe o que eu gosto mais do que ouvir testemunho? Dar testemunho. Mais do que ouvir o que Deus fez na vida dos outros, é poder falar o que Ele fez na minha. Não é verdade? Em nome de Jesus. É ou não é melhor? É ou não é melhor? Ou quando alguém chega para ti e fala: eu quero te falar o que Deus fez na minha vida, e você ouve, você fica feliz com ela e fala: agora deixa eu te falar o que Deus fez na minha, porque Ele fez também. Não é verdade? Por quê? Porque nós estamos andando com Jesus. Para a gente fechar, Apocalipse 3, versículo 19. Apocalipse 3, versículo 19. Olha o que diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Fala glória a Deus. Quando eu decido por Jesus, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a porta. Jesus está lá batendo. Talvez você que está chegando hoje, está vindo, chegou esse mês na igreja, Jesus está batendo na porta da sua vida faz muito tempo que Ele está lá batendo. Agora quando eu digo: Senhor, Tu é o meu Rei, Tu é o meu Deus, e eu começo a lançar fora, eu lanço fora todas as coisas que me afastaram da presença de Deus. E escuta aqui o que eu vou te falar. Tudo, olha para mim, tudo o que te afasta da presença de Deus, destrói a tua família. Não é verdade? Pensa em qualquer coisa que te afasta da presença de Deus. Pensa agora, qualquer coisa. A mentira me afasta da presença de Deus. Mentira é bom dentro da família? Não. As drogas me afastam da presença de Deus. Droga é bom dentro de casa? Não. Já percebeu? Tudo que me afasta da presença de Deus destrói a minha família. Então quando eu decido buscar a Deus e andar com Ele, eu estou buscando a Deus e a bênção está vindo sobre a minha casa. Oh, isso é maravilhoso. E buscar a Deus é o que? É abrir a porta. Apocalipse 3 disse isso. Quando eu abro a porta: pastor, eu estou decidido, eu vou abrir a porta. O que vai acontecer se eu abrir a porta? Quando você abre a porta, acontece o que está no versículo 19. Jesus entra.
Fala amém. Levanta a sua mão e fala: Jesus, pode entrar. Fecha teus olhos, diga: pode entrar na minha casa. Você que tem os relacionamentos, né? Vai falando os teus relacionamentos e vai dizendo: Jesus, pode entrar. Vai entrando nos meus negócios, no meu trabalho, nos meus planos, nos meus projetos. Pode entrar, Jesus. Pode entrar. E agora? Agora ele entrou. E agora o que ele faz? A Bíblia diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Quando você abre a porta e Jesus entra, ele olha: isso está errado, tem que tirar. E ele começa a tirar. Ele arruma, ele diz: isso aqui não está certo, não é assim. Ele vai disciplinando, ele vai repreendendo, ele vai corrigindo, porque ele está amando. Oh Deus, como isso é bom, como é maravilhoso. E foi isso que Josué tentou trazer para o povo, mas foi difícil para aquele povo. Em nome de Jesus, pode ter sido difícil para aquele povo, mas vai ser bom, vai dar certo, e nós vamos conseguir andar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. Fecha seu material, feche seus olhos, coloque-se de pé. Você na sua casa também faça isso. Levanta isso, coloca em pé. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus. Espírito Santo batendo na porta e você abrindo. E a Bíblia diz: eu entrarei e cearei com Ele. Coisa boa. Quando a gente recebe visita que gosta, visita amada, querida, a gente faz uma janta, um almoço maravilhoso, e aquele ali é motivo de risada, de alegria. E é isso, quando Jesus entra, esse é o motivo. Quando Jesus entra, é isso que acontece. Ele se torna motivo de alegria, ele se torna motivo de vitória. Em nome de Jesus, busque a Deus por quem Ele é. Busque as tuas experiências. Busque Deus na tua intimidade. Não busque Deus pelo que os outros dizem. Porque quando você busca Deus por aquilo que os outros falam, a sua fé está baseada nos testemunhos daquelas pessoas. Quando você busca Deus por quem Ele é, na sua intimidade, a sua fé está baseada nas suas experiências com Ele. Muitos daquele povo se afastaram porque não tinham experiências com Deus. Josué teve, e eu creio muito nisso, que o que Josué viveu, ele queria que a sua casa também vivesse. O que eu já vivi em Deus, eu quero que a minha filha, que os meus filhos, naturais e espirituais, vivam também. Em nome de Jesus, experiências verdadeiras, experiências da glória, da visitação, do poder do Espírito Santo.